Graça e paz mais que vencedores, que Deus abençoe a todos, que prazer, que alegria, que privilégio estar aqui mais uma vez para esse momento de meditação na Palavra de Deus, e é uma alegria ter você aqui conosco para mais um devocional Amanhecer com a bendita e gloriosa Palavra de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem muito abençoada para entregar a você. É importante você ficar até o final do vídeo. Eu vou te entregar essa palavra e depois eu quero orar com você. Hoje vamos falar sobre uma oração que todos nós, sem exceção, precisamos fazer. Se você não quer ser enganado, não quer viver na mão dos outros, comendo pela mão de outras pessoas, você precisa fazer esta oração que o salmista fez, que está aqui no verso 18. Vamos ler já já, porque antes da leitura eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje, meio-dia, vai acontecer aqui em nosso canal a nossa live do mês de julho. Se você é assinante do canal, já se tornou um membro do nosso canal, hoje, meio-dia, vai acontecer aqui a nossa live do mês de julho. Se você não pode assistir nesse horário, a live fica gravada somente para membros do canal. Se você não quer perder esse estudo maravilhoso, um ensino que pode mudar a tua vida, clique aqui no botão Seja Membro e assine nosso canal e vem fazer parte do grupo de apoiadores do nosso ministério. Amém? Hoje, meio-dia, vai ser uma bênção. Aguardo vocês, membros do canal. Amém? Queridos, a palavra de hoje é muito importante. Vou ler aqui o verso 18 do Salmo 119. Assim diz a palavra de Deus: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que palavra interessante, uma palavra que traz uma profunda reflexão para todos nós. O salmista quer contemplar a graça de Deus, os ensinos de Deus, as maravilhas de Deus, os princípios de Deus ensinados aqui na palavra do Senhor. Na NVI, esse verso diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Queridos, essa é uma oração que você precisa fazer. Todos os dias precisamos fazer essa oração. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em outras palavras, me dê entendimento, Senhor, para que eu não seja enganado por coisas que estão tentando destruir a minha vida. Essa é uma oração que deve ser feita por todos aqueles que não querem ser enganados, seja pelo sistema mundano, pelo sistema religioso e pelo sistema das trevas. Porque não é só o mundo que engana, não é só o diabo e os demônios que enganam, existe também um sistema religioso que engana. E infelizmente muitas pessoas estão enganadas por falsos líderes, pessoas e instituições que se dizem ser igrejas, mas na verdade estão apenas ocupando o espaço que uma igreja, seja colocando uma placa ou carregando uma Bíblia, mas que nunca passaram por uma transformação genuína aqui através da palavra de Deus. E infelizmente os mais simples, os humildes são enganados, e até aqueles que são inteligentes, mas que têm preguiça de ler, de estudar sobre o que Deus quer de suas vidas, acabam sendo enganados, caindo na rede de pessoas maldosas que estão apenas tentando trazer vantagem para si mesma. Eu espero que você nunca caia nessas armadilhas, mas para isso você precisa estudar a Bíblia e também orar. Senhor, abre os meus olhos, a minha mente, porque não é só os olhos físicos, mas a mente, o coração, para você enxergar
as maravilhas da palavra de Deus, para você entender o que deve e o que não deve fazer, aonde deve ir, os lugares que você não deve ir de jeito nenhum, o comportamento, o estilo de vida que você precisa adotar no dia a dia para não ser enganado por tantas coisas que querem destruir a sua vida. Nunca foi tão necessário fazermos esta oração como agora. Vivemos uma geração enganada, seduzida, iludida por tantas coisas. Um povo que não consegue enxergar o óbvio. A palavra de Deus não é difícil de ser entendida. Ah, pastor, mas tem coisa aí que eu não entendo. Sim, eu também. Não existe nenhum ser humano aqui na Terra que vai conseguir entender a Bíblia totalmente, sem ficar uma pergunta em sua mente. Nós não vamos conseguir isso, irmão. Nós não vamos conseguir compreender todas as coisas. Por que que algumas coisas acontecem de um jeito, sendo que nós esperávamos que acontecesse de outro, né? A Bíblia é um livro que jamais será entendida 100% pelos homens. Nossa mente é finita, é limitada. Como que eu vou entender tudo sobre Deus? É impossível. Mas uma coisa eu posso garantir a você: se você ler a palavra de Deus, se você buscar o Senhor, duas coisas vão acontecer com você. A primeira, você vai ter o conhecimento necessário para escapar do engano. E segundo, você vai santificar a sua vida, mesmo sem entender a palavra completamente. À medida que você vai lendo, você vai sendo purificado, transformado. Você vai abandonando aquilo que é errado e vai se aproximando mais de Deus. Então a leitura bíblica faz essa obra, esse trabalho maravilhoso de santificação em nosso coração. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Agora, tem algo muito interessante que nós precisamos entender. Todo esse engano é o reflexo de duas coisas muito evidentes. Primeiro, uma liderança sem compromisso com as verdades das Escrituras. É com muita tristeza que eu digo isso, mas eu tenho que dizer, existem muitos líderes religiosos hoje, infelizmente, que eles vivem em torno de si mesmo. Tudo que fazem é pensando em vantagens pessoais. Não se preocupam com a transformação das pessoas, não se preocupam em discipular as pessoas, em ensinar as verdades das Escrituras, porque ensinar a verdade muitas vezes significa provocar dor no outro, significa confrontar as pessoas, e muitas dessas pessoas, ao serem confrontadas, não suportam, elas vão embora. E aí, alguns desses líderes, com medo de perder, deixam de ensinar as verdades das Escrituras. Eu sei que a grande maioria não se comporta assim. A maior parte dos homens de Deus, das mulheres de Deus, estão realmente preocupados em ver Jesus nascendo na vida das pessoas. E esses ensinam as verdades das Escrituras. Mas existe um grupo que vive para enganar. Então, esse é o primeiro problema. O segundo, vivemos um tempo em que as pessoas não são disciplinadas para buscar o conhecimento. Elas querem ouvir somente aquilo que lhe faz bem, o confortável. Muita gente hoje não suporta o ensino das Escrituras. E aí, essas pessoas sempre vão encontrar líderes que ensinam aquilo que elas querem ouvir e não o que precisam ouvir. E esse é um grande problema, porque por um lado temos um grupo de pessoas que vivem para enganar e do outro lado temos um grupo de pessoas que querem ser enganadas, não estão dispostas a se submeter ao ensino que cura, que restaura, porque esse ensino muitas vezes vai doer em seus corações. E aí estamos vivendo uma situação muito
delicada que, na verdade, é uma profecia bíblica, né? Aqui em 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltando-se para os mitos, para as fábulas, para o engano. É o que nós estamos vivendo hoje. É muito comum acontecer nos dias de hoje. Uma pessoa vai numa igreja, vai num culto, e lá ela ouve uma pregação, o pastor nem sabe o que ela está vivendo, o pregador nem conhece direito a vida dela, mas ela acha que aquilo que ela ouviu foi uma indireta, uma piada, que também existe isso, tá? Também existe isso, infelizmente. Gente mandando recado de púlpito, né? Ou na hora da pregação, mas nem sempre é isso. Muitas vezes o Espírito Santo está usando o pregador para levar aquela pessoa a mudar de vida. O que a pessoa faz? Ela muda de endereço, ela muda de igreja, porque não está disposta a mudar o seu comportamento. E o que é pior, ainda sai falando daquele pastor e daquela igreja. Infelizmente, tem acontecido isso nesses dias. Diferentemente do que o salmista ensinou aqui. O salmista diz: Senhor, abre os meus olhos, eu quero aprender a tua palavra. Porque, irmão, só existe um interessado em nossa cegueira, que é o inimigo. E a Bíblia deixa claro que ele luta para cegar o nosso entendimento. Por quê? Um cego não terá condições de tomar decisões seguras e errará o caminho. Estou falando de cegueira espiritual. Um cego, né, a pessoa que não enxerga o mundo espiritual, as mudanças que ele tem que fazer, vai tomar decisões erradas e vai errar o caminho. Olha o que está aqui em 2 Coríntios 4, 3 e o 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o interesse do diabo: cegar as pessoas para que elas não consigam ver a real necessidade de uma transformação pessoal e assim permaneçam na mão dele. Porque quem não enxerga vai naturalmente errar o caminho. E aí nós precisamos fazer a oração do Salmo 119 e o verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse verso precisa ser praticado por nós hoje. Devemos pedir a Deus, suplicar ao Senhor que nos ajude a manter nossa mente aberta, lúcida e aberta a receber a palavra de Deus. E precisamos enxergar também aquilo que é novo, mas que fere o propósito de Deus, porque nem tudo que é novo deve ser adotado por você. Muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, que são novas, precisam ser rebatidas e não vividas na sua vida. Amém? Nosso tempo acabou, vamos orar. Eu quero pedir a você que escreva nos comentários esse verso, essa oração. Escreve assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas, os ensinos da tua palavra e principalmente que possamos enxergar as mudanças necessárias em nossa vida. Nos ajude, porque eu sei que o inimigo luta todos os dias para nos tornar cegos, porque assim estaremos em suas mãos. Mas hoje declaramos visão clara, uma visão espiritual que nos dê direção com clareza, nos ajude a tomarmos decisões que agradam ao Senhor.
Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor vai atender as nossas orações. Gratidão também por essa semana. Muito obrigado por cada bênção, cada vitória, tudo que o Senhor nos deu de bom nessa semana. Te agradecemos e pedimos, continua nos abençoando hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, que o eterno e bom Deus continue abençoando você e toda a sua família. Muito obrigado a todos. Compartilhe essa mensagem com todos que você puder. Um forte abraço. Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.